Estamos recebendo aqui nos estúdios nosso querido Fábio Rocha, aquele que toda segunda-feira está conosco aqui com o quadro Carreira e Mercado de Trabalho. Dessa vez aqui presente nos estúdios da Cardeal. Diga, Yasmin. Ô Fábio, eu percebo também que as pessoas da minha geração, né, elas são muito imediatistas. Então, tem uma pressão muito maior agora com os influenciadores. Como se controlar nessa questão de imediato sobre a pressão tanto da família quanto tem a pressão também interna dela, né? Claro. Olha, não tem outra saída. Sem autoconhecimento, né? Com todo o respeito a ele, nem Papai do Céu ajuda. Então a pessoa precisa ser capaz de olhar para dentro, olhar aquilo que realiza, olhar aquilo que é viável, porque muitas vezes eu penso uma carreira e essa carreira não é viável, pelo menos naquele momento, por algum motivo. Então é um processo muito mais de olhar para dentro que para fora. O que acontece é que a gente está imaturo, a gente está jovem, a gente não tem certeza de nada. Se uma pessoa com 80 anos pode ter dúvidas, imagine alguém com 20 ou com 30 ou com 17, né? Então, na verdade, aí você tem hoje um grau de influência muito maior, porque nós não tínhamos redes sociais. Então, para que a gente lesse que a administração era a profissão do futuro, ia ser um milagre. Como eu li no Guia do Estudante, né, que eu não sei nem se existe hoje, no ano de fazer vestibular eu ia fazer agronomia, porque pai da minha família, de mãe, era de fazendeiro de cacau. Quando eu leio ali o Guia do Estudante, eu disse, meu Deus do céu, me identifiquei, é isso que eu quero da minha vida. Muitos anos depois, eu não sabia disso com 17 anos, eu identifiquei que não era só porque eu li no Guia do Estudante. É porque meu pai já tinha uma carreira como gestor, como executivo, mesmo sendo médico, e minha mãe também, a enfermagem, é uma carreira de gestão também, não é só de assistência à saúde. Então, de uma certa forma, essa é a dica. As pressões são muito maiores e as pressões maiores não são da família, até porque, infelizmente, a família perdeu esse peso de influência. É muito raro. Na verdade, é que as pessoas são a chamada geração de redes sociais. Então, vou dar um exemplo mais simplório e vale porque você me perguntou. Por exemplo, carnaval. É o próximo carnaval, né? Ou 2 de fevereiro, é porque tanta lavagem, tanta festa. E eu gosto, tá, minha gente? 2 de fevereiro. 2 de fevereiro é uma segunda-feira. Aí você olha lá na rede social, seus amigos estão na festa não sei o quê, na festa não sei o quê, e você está aqui trabalhando. Você vai dizer, meu Deus, eu sou uma coitada. Todo mundo na festa, todo mundo. Então as pessoas pautam a sua vida por aquilo que é publicado e muitas vezes até não é verdade, porque o fundo é falso. Ok? E porque, na verdade, as pessoas publicam ali um instante, não publicam o que faz com que elas possam estar ali ou não estar ali. Então é uma geração que, primeiro, as pessoas muito jovens não têm bagagem, não têm maturidade. Perdem a referência da influência da família, ok? Muitas vezes não tiveram a formação familiar que dá uma base sólida. E você ainda tem toda essa pressão ilusória, que é uma pressão mentirosa. Será que dá para fazer 50 anos de carreira como influência, minha gente? Porque uma coisa é você fazer 1, 2 anos. Outra coisa é usar aquilo como ferramenta. Mas como é que eu vou largar tudo e dizer que eu não vou estudar? Não estou entrando no mérito de formação obrigatoriamente nível superior, mas eu não vou estudar, não preciso estudar. Tem a IA, né? Tem as redes sociais, eu vou ser influencer, vou gerar conteúdo com IA, vou entrar no Big Brother ou na Fazenda e está resolvido minha vida. Então, assim, é uma base total. Ou assim, coisas que eu vivo às vezes. Não vou citar o detalhe, porque daqui a pouco a pessoa ouve e vai saber que eu estou falando dela. Mas às vezes a pessoa diz assim, não, eu imagino viver com a renda de tanto. E aí você diz, impossível ela viver com essa renda, no padrão de vida que ela tem. Mas por que ela disse viver com a renda de tanto? Porque ela esqueceu que o pai dá o carro, que o pai dá o apartamento, que o pai dá o cartão de crédito, que o pai dá as viagens, que o pai dá o vinho, que o pai dá as roupas, ok? Então, assim, a maturidade, inclusive, não tem a ver com idade. Do mesmo jeito que você pode ter alguém com 50 imaturo, você pode ter alguém com 20 muito maturo. Então, é uma geração que tem muito mais oportunidades, só que essa diversidade, sem uma base sólida interna, que é o autoconhecimento que propicia a própria maturidade, e muitas vezes era a família que dava esse esteio. Então a gente está falando realmente de uma situação muito delicada. Eu enfrento um desafio muito maior, apesar de ter mais opções, mas eu não tenho bagagem e base até para essa tomada de decisão. Então a coisa é séria. Nós temos visto aí, isso vocês sabem que muitas vezes não é divulgado à altura, não só problemas de saúde mental, burnout, depressão, ansiedade, estafa, etc., mas a própria questão de suicídio. É muito grave. Eu ouvi, e já ouvi várias vezes de um terapeuta que eu mentoro, terapeuta famosíssimo, ele atende filhos de classe social muito abastada, e ele dizer que a maioria dos meninos e meninas que ele atende 18 anos, chegam lá no consultório dele e dizem, eu não tenho sentido de vida, eu não tenho nenhum sentido para mim de levantar de manhã.
Então a gente não está falando de brincadeira não, é coisa muito séria e fora a ideia do ganho rápido. Então assim, meu Deus, Luiz Henrique levou 30 anos para ter esse nome todo. Com 3 meses eu faço o que ele fez. E é uma mentira. Porque é processo, é constância, é foco, é disciplina. Então, muitas vezes, ele nem termina uma carreira. Eu tenho um caso de um conhecido meu, ontem eu ia dizer isso para ele no Baba, mas não disse, eu estou confuso. Se ele é dono de empresa, se ele é advogado, se ele é corretor imobiliário, se ele é influencer, né? Então, ele não tem uma identidade clara, pelo menos se ele tem, e talvez até tenha, não consegue transmitir, e aquilo dificulta. Porque todo mundo que me conhece, de parente, de amigo, de cliente, de parceiros, sabe o que eu faço. Com detalhes ou sem detalhes. Isso é uma coisa importante também. A gente precisa trabalhar a nossa identidade e posicionar isso no mercado.